Aleluia! Como nós já falamos no vídeo anterior, a questão da inspiração divina. Então, esses escritores, eles alegavam que se sentiam, né, sob um imperativo divino, né, tinham uma santa obrigação de falar aquilo que muitas vezes era contrário aos seus próprios interesses e desejos pessoais, mas eles precisavam falar e alegavam, né, estar na sucessão direta, né, daquelas palavras, além de serem contribuintes, né, ao adicional desenvolvimento desse cumprimento, né, desse desejo, dessa vontade, dessa promessa de Deus, dessa narrativa que Deus lhes passava sobre o futuro, especificando o presente, mas também desejando o futuro. Agora, isso quando foi somado, pego pelos homens essa ideia, né, e de como agora nós pegaríamos, como fazer para, dentro de um livro só, colocar esses escritos, que eram muitos, realmente inspirados por Deus. Porque não havia só o Pentateuco escrito, havia outros relatos, mesmo no tempo de Moisés. Não havia só, Moisés escreveu o Pentateuco. Similar ao Pentateuco, há outros livros, até anteriores, que já haviam sido escritos, né? A narrativa de Gênesis, por exemplo, você vê ela aparecer em escritos sumérios. Isso é muito interessante. Mas ele tem a mesma propriedade e inspiração que tem o Gênesis que Moisés escreveu? Não. Por exemplo, a saga de Gilgamesh, ela não tem a mesma perspectiva, ela não tem a mesma inspiração divina como tem a narrativa do mesmo evento no livro de Gênesis. Compreendemos assim até que a saga de Gilgamesh ela foi copiada da transmissão oral da narrativa de Gênesis. E lá, obviamente, com erros de percurso, que é um fato natural. Quando você ouve uma determinada narrativa e ela é passada oralmente a várias outras pessoas, nessa retransmissão, ela se adicionar para outros pontos de vista, não essencialmente idêntico a priori da história que foi transmitida. Então, a transmissão oral ela tem essas peculiaridades. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, a própria Bíblia, a própria narrativa ali do Velho Testamento, citar cerca de 24 livros, né, que são referenciados por nome no Antigo Testamento, mas que hoje não se conhecem, né? O livro, por exemplo, o livro das Guerras de Moisés. E por que eles não foram inseridos no cânon? Porque não tinham inspiração divina. Não apresentavam essa inspiração divina, o que se compreende por essa inspiração divina. No Novo Testamento, a gente pode citar mais de 40 evangelhos que foram escritos nos 2 primeiros séculos, porém apenas 4 foram incluídos no cânon bíblico. Tá? Então, os livros que foram preservados e atestaram ser de mais confiança do que aqueles outros, né? Em revelar a operação de Deus, e não por conterem mais informações históricas ou científicas. Então, assim, existem relatos, por exemplo, como o de Caim, no qual se pergunta por sua esposa, já que o texto não se interessa em relatar esse assunto. E aparecem outros livros que especificam essa narrativa, mas não de uma forma tão verossímil, né, como o que está em Gênesis. Então, mesmo que haja esse complemento em algumas narrativas, mas essa falta de
de verdade, né? De confirmação, de inspiração, afastou esses livros do cânon bíblico. Isso levando-se em consideração, né, uma série de critérios que nós já vimos quando ensinávamos aí a matéria do cânon bíblico. Tá? Então, dado esse critério, né, que os hebreus usaram para fazer o cânon do Velho Testamento, os pais da igreja também usaram para compor o cânon no Novo Testamento. E o que está no Novo Testamento foi inspirado, pastor? Foi inspirado. E os erros? E aqueles erros de cópia? Não, são erros humanos. Errar é humano. E até esses erros e alguns acréscimos, né, são bem explícitos no cânon, principalmente do Novo Testamento, para deixar bem clara a ferramenta que Deus usou, que são seres humanos, falhos. Mas quando você vê, mesmo com complemento, você entende o controle de Deus na história, em usar as coisas frágeis, né, para confundir aquilo que o homem pensa que é sábio. Tá? As coisas loucas desse mundo para confundir as ciências. E hoje, tantas ciências que o homem impetra aí, com o único objetivo de desacreditar a verdade bíblica, que é a razão de fé e prática. Tanto que essas pseudociências humanas não aceitam a Bíblia como regra de fé e prática, como se a Bíblia tivesse sido escrita para a ciência. A Bíblia foi escrita para a razão de fé e prática. E é óbvio que nós estudamos ciências da religião para consubstanciar, correlacionar e deixar mais claro essa revelação divina, e não para tentar desacreditar da santa e bendita palavra de Deus. Até o próximo áudio.